sempre nessa noite. É uma alegria poder retornar aqui, estar revendo meus amigos e irmãos. Uma alegria. Aleluia! Tema que os irmãos escolheram, tema bastante sugestivo, né? Bom, te chamei, te abençoei e te multipliquei. Eu disse isso porque isso já aconteceu. Já houve um chamado, já houve uma bênção e já houve uma multiplicação. Mas nós somos a continuidade da bênção para as próximas gerações. Eu estava hoje trabalhando em casa, a gente estava fazendo as colunas lá, concreto. Vamos ampliando o tema. E veio esse tema no meu coração. Eu sou a continuidade da bênção. É como se fosse assim. Estenda a sua mão, só para tipificar o que eu vou explicar aqui nessa noite. Deus dá uma bênção e coloca nas suas mãos. Fecha a mão. Gostou? Mas ela não é tua. Ela é para mim. Sim. Porque Deus está te usando para ser uma continuidade da bênção que Ele já te deu. Aleluia, glória a Deus. Então entrega para a pessoa que está do seu lado e diz: é para você. É para você. É para você. Gostou? Que bênção. Agora leva para a tua casa. Leva para o teu emprego. Aleluia. Leva para as próximas gerações. Porque Deus te chamou, Deus te abençoou. Aleluia. E Deus te multiplicou. O tema de hoje é abençoado por Deus. A bênção de Deus na minha vida. Mas é bem verdade que quando Deus decide abençoar alguém, no decorrer dessa bênção, dessa vitória que é certa, a gente encontra os intempéries dessa vida. A gente encontra os somes e desces, os barrancos, a gente encontra as muralhas, as dificuldades. A gente encontra o olho gordo. Só que eu costumo dizer que para tipo de olho gordo vai ter que emagrecer, porque a vitória de Deus na nossa vida será certa. Não adianta olho gordo, não adianta macumba, não adianta feitiço. A bênção que Deus já determinou para nós já aconteceu. É certa, no nome de Jesus Cristo. A minha vizinha é uma cubeira. Eu acredito que ela já gastou pelo menos uma grande inteira só de frango fazendo macumba. Mas ela está perdendo dinheiro e tempo, porque a bênção de Deus, quando ela vem na vida de alguém, ela acontece. Então guarde isso no seu coração. O inimigo das nossas almas, ele pode nesse decorrer até tirar uma flor da gente, mas ele nunca conseguirá acabar com a nossa primavera. Uma flor ele pode até arrancar, mas a primavera vai acontecer. Pode soltar em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? E logo em seguida a gente vai conversar um pouquinho sobre esse versículo. Esse é uma profecia para nós. Sonhe e acredite nos teus sonhos, porque você não irá além dos teus sonhos. Entenda o seu coração assim. Não pare de sonhar, mas fique acordado, e Deus indicará o teu caminho, o teu caminho. Tua vontade pode estar nas nuvens, mas os seus
Diz assim: quiser ficar de pé, fique, quem não quiser, fique de pé de todo jeito. Reverência à palavra de Deus. Vamos lá. Ouvi, vós que seguis a justiça, que buscai o Senhor, olhai para a rocha. Frise comigo essa palavra aqui. Olhai para a rocha, de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei. Diga comigo: chamei. Eu o abençoei. Diga: abençoei. E o multipliquei. Agora, no livro de Mateus, capítulo número 3, e o versículo de número 9, põe aí para a gente, por gentileza. Mateus, capítulo 3, e o versículo de número 9. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pôde suscitar filhos a Abraão. Pode tomar assento em nome de Jesus. No livro de Isaías eu pedi que você frisasse a palavra pedra, e no livro de Mateus a referência chamando Abraão de pedra, ou seja, da pedra que Deus precisou quebrar para fazer um grande milagre, para que hoje nós estivéssemos aqui. Para os irmãos entenderem bem, eu quero ser bem detalhista, porque um tema como esse nada mais é do que um estudo, uma explicação que nos garantirá sim a continuidade da bênção de Deus em nossas vidas. Ou seja, quando nós estamos unidos, quando nós estamos preparados, quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus pelo conhecimento, a gente tem estrutura para permanecer, tomar posse do que é nosso e viver a promessa. Permanecer, tomar posse do que é nosso e viver a promessa. Porque quando não temos conhecimento da garantia que já nos foi aplicada, a gente fica ouvindo, a gente fica aguardando: será que vai ser? Será que vai acontecer? Mas se fiel é aquele que prometeu, ele dará a continuidade da bênção na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua parentela, e aonde você colocar a planta dos teus pés, não porque eu estou falando, mas pela palavra, há uma bênção designada para nós através da palavra. Quando eu digo que nós somos a continuidade, é como se a gente fosse, ou melhor, a gente é um canal de bênção, ou seja, a bênção chega até a mim, eu não fico com ela para mim somente. Depois dela ter me abençoado, eu abençoo meu irmão abençoa as suas filhas abençoam os seus maridos, os seus maridos abençoam os filhos, e assim vamos garantindo a bênção e a vitória de geração em geração. É por isso que espiritualmente é como se o inimigo das nossas almas, ele ficasse uma tesoura tentando cortar essa fiação, tentando cortar essa garantia, tentando cortar essa bênção que já nos foi proposta. E então, quando nós deixamos de transmitir, de ser um canal de bênção, interrompemos todo o plano e o projeto de Deus em nossas vidas. Este homem que foi citado aqui, esse homem por nome Abraão, ainda quando ele era da idade de 90 anos, ele saiu para o lado de fora da sua tenda onde ele morava, e a Bíblia vai dizer que Deus resolveu ter uma conversa com ele. Deus chamou ele e disse: Abraão, vem para fora da tenda. E quando ele saiu, a esposa dele estava nos seus afazeres, mas ele do lado de fora saiu. E quando Deus chamou a ele e disse: eu tenho
proteção, eu serei o seu grandiosíssimo galardão, a sua recompensa. Creia em mim, Abraão. Aí Abraão começa a dizer: Senhor, como é que o Senhor está dizendo que vai multiplicar a minha semente? Como é que o Senhor vai dizer para mim que o Senhor vai granjear as pessoas, as famílias e o povo de toda a terra, se a minha esposa não pode dar à luz? Se Sara, ela é estéril, Sara é uma pedra, não tem condições daqui sair nada, ela não pode ter filho. O doutor de lá da UBS já falou para ela que ela precisa se agarrar em qualquer outra coisa, mas filho ela não vai ter, porque o útero não é formado, não tem uma continuidade da bênção na vida dela. Ela é uma pedra, ela é uma caverna difícil de ser escavada. Aí Deus olhou para ele e disse: sai então para fora da tenda e conte as estrelas se você puder. Abraão, quando ele saiu para fora, irmão, é aí que vem o milagre que eu quero te explicar. Contar estrela durante a noite é fácil. Quando o céu está aberto e não tem muitas nuvens, você olha e diz: olha, as três Marias estão ali, as outras estrelas estão ali, olha que constelação linda ali. Mas Deus chamou Abraão durante o dia e disse para ele: conte as estrelas se você puder. E quando ele olhou para o céu, ele não estava vendo estrela, mas Deus disse: assim será a tua descendência. Você não está vendo, mas pelos olhos da fé elas já existem e não se poderão contar. Contar estrela de noite é fácil, agora contar estrela de dia, irmão, é só para crente que acredita e vem para uma campanha dizer: você é abençoado, mesmo no dia de chuva, em que a gente podia estar assistindo o Sabadão Sertanejo ou qualquer outro programa, sentado no sofá e dizendo: eu que não vou perder meu tempo. Não, você ganhou o seu tempo, porque para mim um grupo como hoje é só crente que está dizendo: eu quero a minha bênção e ser continuidade dela para o meu próximo e as próximas gerações. Abraão, quando começou a contar 2, 8, 5, eu vou contar de 2 em 2 para acabar mais rápido, mas tendo passado ele tem um sonho de: não posso contar. E Deus disse: chegou o que eu quero, assim vai ser o que eu tenho preparado para a tua vida. Só que vamos lá, irmão. Quem é Abraão? Um homem de 90 anos. A Bíblia diz que ele era adormecido. Os bons entendedores vão entender, não precisa desenhar, né? Sara, tua esposa, é estéril. Não é um conjunto de fecundação ou algum órgão que possa propor a criação e o milagre de Deus na vida, porque a mulher é uma rocha, a mulher é uma pedra, e dali não sai nada. Mas quem foi que falou? Quem foi que prometeu? Quem foi que disse que vai acontecer? Assim é Deus na nossa vida. A gente olha e diz: daqui não vem, daqui não pode, olhar para trás está difícil, tem um grande obstáculo na minha frente. Aí Deus lá de cima cutuca teu ombro e diz: quem está prometendo sou eu. Eu não preciso consultar na bolsa de valores quanto é que está valendo o dólar hoje para abençoar a tua vida financeira. Eu não preciso entrar na bolsa de valores e ver quanto é que está a cotação do ouro para poder te abençoar, porque a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, ela está além da bolsa de valores, ela está além do dólar. Deus pode parar a natureza, congelar, fazer o que Ele quiser, mas se Ele te disser que vai acontecer, é questão de segundos, é questão de minutos, é questão de dias. Mas se você ficar firme e acreditar, o milagre vem. Não acontece, porque quem prometeu é maior do que a gente pensa e pode fazer infinitamente mais do que o meu pensamento pode alcançar. Abraão guardou aquilo. Abraão disse, mesmo depois de ele ter dito: como é que
disseram: de ti eu vou fazer uma grande nação. O velhinho sai de lá e a palavra está botada no coração. No livro de Gênesis capítulo 15, Deus inicia a conversa dizendo: eu vou fazer, te chamei, eu vou fazer. Só que chegou a hora da bênção. Quando ele entra no capítulo 18, ele dá aquela espreguiçada e diz: mulher, vou lá do lado de fora da tenda, vou tomar um ar fresco. Quando ele chega do lado de fora da tenda, ele se depara com 3 homens de pé. 3 homens lindos, o rosto flamejante. E ele olha para os homens e diz: não passa pela minha casa sem vocês entrarem, porque eu quero preparar um banquete para vocês. E os homens disseram: tudo bem, a gente espera. Abraão entrou dentro da tenda, que a mulher dele estava atrás da cortina, querendo saber quem é que era. E ele disse para ela: olha, prepara um bolo, eu vou ir até onde estão as vacas, eu vou matar um novilho, eu vou pegar leite, vou pegar queijo, e vou fazer um banquete para esses 3 homens que estão aí na porta. Mal sabia Abraão que quem estava lá na porta era maior do que os homens da terra. Quando Abraão voltou e disse: espera um pouquinho que minha esposa está preparando, um dos 3 homens, tipificando Deus, disse: aonde está Sara, tua esposa? Ele disse: ela estava dentro. E a voz da profecia saiu. E quando ela sai, não tem como voltar mais. Ela precisa atingir o alvo. Aí o anjo, na personificação de um homem, disse: eu vou retornar aqui ao ciclo de um tempo, e Sara, tua mulher, abraçarás o filho, e tu serás pai de uma grande nação. A Sara, que não tinha vivido a promessa de Abraão e que Deus tinha proposto para ele no capítulo 15, porque ainda era segredo, não sabia e começou a dar risada. Só que o riso que ela tem dentro dela é aquele mesmo riso que a gente tem. Como é que vai acontecer se não tem como? Como é que vai chegar para minha mão sendo que não há circunstâncias, sendo que não tem condições? A gente dá aquele sorriso. Deus diz: vai ser grande o que eu tenho para você. Aí você dá aquele sorriso e diz: para onde é que vai vir? Um dia o pastor da minha igreja colocou a mão na minha cabeça e diz: eu vou te dar uma casa. Eu sorri, porque eu estava desempregado, pagava aluguel no sacrifício, e o dono da casa disse: eu estou pedindo 4 vezes mais do que você imagina que me propôs. Mas quem falou? Foi Deus. A minha vizinha, que no começo da mensagem eu disse que já deve ter matado uma granja toda, ela colocou a cara para fora da janela, com todo respeito, porque eu desejo a salvação dos meus vizinhos, que são sérios, que não conhecem a palavra, mas ela colocou a cara para fora da janela
comendo churrasco na casa do presbítero da igreja, homem de Deus, hein? Se um dia ele vier aqui, Deus preparar, é Deus. É Deus, pega 10 vezes melhor que eu. Colocou a faca em cima da carne. Quando ele ia cortar um dos pedaços da carne, o olho dele encheu de lágrima e disse: esse mês você não paga mais aluguel, porque Deus te tira do aluguel. E agora se for para esses dois tipos de cena, aí a gente já pensou, acho que quem vai bater as botas é o seu tio, amor. Aí a gente entra na casa dele, porque ele vive sozinho lá, ganha uma casa, e Deus diz: você não sabe o que tem preparado, você nem imagina o que eu tenho preparado. Passando os dias da minha sacadice, Júnior, sabe quem morreu? Não, quem? O dono da casa que você mora. Fomos ao velório, encontramos o seu único filho no velório. Ele disse: vamos precisar sentar para conversar a respeito da casa. Tá bom. Aí falei para minha esposa, né? Vamos propor tanto. Porque a princípio ele disse: vou reformar a casa, colocar para alugar. E a gente, opa, quem falou foi Deus. A promessa é dele. Ele é dono do ouro e dono da prata. Está errado isso aí, Jesus. Ele não vai alugar, não. Aí chegamos e ele disse: eu quero X. Aí eu falei para minha esposa assim: vamos oferecer X, que é bem menos do que ele quer. É o que a gente tem. Chegamos no dia em que marcamos a reunião para bater o martelo e conversar. Terreno 10 de frente, 7 ou 8 de frente por 33 de fundo. Coisa de Deus. Aí ele olhou e disse: e aí, o que vocês têm? Disse: rapaz, a gente conseguiu X. Aí ele falou assim: X eu não vou vender para vocês não, mas desse X eu ainda vou reduzir o valor mais 10 mil e vocês podem me pagar o que vocês podem a casa de vocês. Segunda-feira cedo, 9 horas da manhã, está todo mundo no cartório preenchendo a escritura da casa, documentação. A vizinha colocou a cara na janela, mas ela disse: quando a casa for minha, eu vou passar 3 tratores aqui de limpar tudo. Eu tenho um grito e diz: pode cancelar a macumba a noite toda aí, porque na minha casa vai ter culto de ação de graça, porque Deus da promessa é fiel. E hoje a gente está cuidando da casa, morando aí, e é uma bênção. Porque a bênção não é tua, você será a continuidade para a próxima geração. Mas a mulher deu risada porque ela era uma pedra, ela era uma caverna. E da onde que vai sair alguma coisa se a mulher não tem condição de ter filho? Mas quem falou foi Deus. Chegou um dia que a palavra já foi lançada. Deus foi na porta de Abraão e disse: a mulher vai ter um filho, acabou.
Fiel é Deus que prometeu. Da pedra que eu era, Deus fez algo maravilhoso. Da caverna que eu era, Deus fez uma escavação e arrancou preciosas pedras dali. Só que chegou um determinado momento em que parece que a confusão na mente acontece. Deus prometeu, estou aqui, estou vivenciando, estou indo, está de vento em popa. Deus aparece para Abraão de novo. Abraão, e ele jamais imediatamente diz: opa, toda vez que Deus me chamou, foi para me abençoar. Quem sabe ele já abriu os braços? Manda, Deus, manda que eu estou pronto. Abraão, sabe a promessa que eu te dei? O teu filho, que nasceu da mulher que era estéril, que era uma pedra, que era uma caverna, eu escavei. Pega ele de madrugada, chama 2 dos seus companheiros, dos seus servos, coloca a lenha em cima do cavalo, pega o menino e vai para uma terra longe que eu vou te mostrar. O camarada levanta de madrugada, coloca as coisas tudo em cima do cavalo, chama 2 dos seus servos, pega o menino, mas Deus já tinha falado: vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar, e você vai fazer um altar e colocar o teu filho, e você vai matar o teu filho em sacrifício para mim. Você acha que Abraão pulou para cima e mordeu a testa? Não. Ele disse: se Deus falou, eu vou fazer. De madrugada chamou todo mundo, fez a reunião. Eu achei que não podia ter contado para a mulher, né? Porque se conta para a mulher, na razão, na emoção, o meu filho, a minha bênção, não, é minha. Mal sabia ela que era só o canal, a bênção ia parar, ia continuar. Porque quem prometeu foi Deus. Aí ele pega, desamarra a cavalgadura, o jumento, na verdade, coloca a lenha em cima do jumento, coloca o menino em cima da lenha, pega um cutelo, que é uma faca amolada, e sai andando durante 3 dias e 3 noites, procurando um lugar. Quando ele avista de longe um monte chamado Moriá, Deus diz: ali, sobe lá e sacrifica o teu único filho, a quem tu amas. Ele olha para 2 dos seus moços e diz: fica aqui. Só que ele usa da fé, irmão. Era como se ele olhasse do céu e dissesse: Deus, eu acho que o que está acontecendo com a gente é como se fosse uma briguinha de namorados. A gente pensa que é o fim, pensa que termina aquilo, mas ele dá uma resposta de fé e diz para os seus servos: fiquem aqui cuidando do jumento. Eu e o menino, nós vamos para o monte adorar, vírgula, mas tendo adorado, voltaremos. Ele não disse: eu vou voltar e o menino fica. Ele diz: voltaremos para vós. Porque por mais que Deus disse: você vai oferecer o teu filho, no coração ele dizia: Deus me deu, e é impossível que Deus tome atrás da palavra que ele falou. Talvez Deus está chateado por um momento, e a sua ira dura apenas uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós vamos voltar para vocês. Quando ele sobe, o filho olha para ele e diz: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui uns instrumentos de fazer fogo para o holocausto, eu estou
pega todo o altar, põe o menino amarrado. Só que o que me chama a atenção é, ainda que seja, sinta como, porque isso é uma profecia para você. Se tu és o canal da bênção e a continuidade da bênção para as próximas gerações, ainda que falte 1 minuto para o tempo se esgotar, é muito tempo para Deus trabalhar. Ainda que falte 1 segundo para terminar todas as chances, 1 segundo para Deus é muito tempo para Ele trabalhar. Quando Ele coloca o menino em cima do altar, Ele levanta a faca para cima, e quando Ele vai baixar a mão, a mesma voz que apareceu na tenda e diz: conte as estrelas, a mesma voz que apareceu na tenda e diz: a tua esposa vai ter um filho, a mesma voz que apareceu um dia e disse: eu serei teu escudo, teu grandiosíssimo galardão, a mesma voz que disse: eu vou garantir a tua geração, foi a voz que disse: não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu me amas, e de ti, Isaque, eu farei uma grande nação. A bênção chegou em mim, e a bênção vai se multiplicar, a bênção vai se espalhar. Eu profetizo que você vai ser uma epidemia de vitória, aonde pessoas estiverem ao teu lado, eles vão ser abençoados, eles vão ser cheios de Deus, eles vão olhar para você e vão dizer: há algo diferente em você, e você vai dizer assim: é Deus na minha vida, porque a bênção que chegou para mim, ela será a garantia para minha casa, a garantia para minha família, a garantia para os meus filhos, a garantia para a minha casa. Diz o Senhor. Se você acredita nisso, põe a sua mão para o céu e diz: eu pego esta bênção hoje, porque será a garantia da multiplicação da palavra que acontecerá amanhã às 9:30 da manhã. Mas esta é a bênção de Deus para nossas vidas. Tem hora que parece que a bênção interrompe, a bênção para. Um dia Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, sobre ti, pedra. Ó Deus de novo trabalhando em pedra. Sobre ti, Pedro, eu vou fazer uma grande nação, eu vou fazer uma grande obra. A minha igreja ficará de portas abertas através de você, Pedro. Só que Pedro sai de lá, e quando Jesus morre na cruz, Pedro fica disperso, Pedro perde o caminho, Pedro por 3 vezes nega, dizendo que nunca conheceu Jesus. Parece que a bênção parou ali, e não manda a bênção para os gentios, para os gregos, que estão aguardando a palavra se cumprir através da igreja, que Jesus prometeu para o pastor Pedro. Só que quando chega uma determinada hora, em que passa-se os dias e Jesus morre e ressuscita e vai para o céu, mas a palavra foi lançada para Pedro: de ti eu vou fazer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Pedro está como? Fraco, desviado, sem Jesus, e Pedro está longe do que se diz respeito à continuidade da bênção para as próximas gerações. Só que quando chega um determinado momento em que todos ali estão reunidos em uma igreja, e ali começaram a clamar a Deus, após Jesus ter ressuscitado e ido para o céu, a Bíblia vai dizer que a igreja orava constantemente, pedindo para que Deus mandasse o Espírito Santo. E quem ali estava na reunião? Pedro. Pedro clamava, Pedro buscava, e chegou uma determinada hora em que o céu se abriu, o Espírito desceu, e a igreja foi cheia do Espírito Santo. E um homem que há quase 2 meses atrás estava desviado,
cheio do Espírito Santo, ele pega a palavra e diz: hoje o pregador da noite sou eu, e eu serei a continuidade da bênção para as próximas gerações. A igreja não parou. Há mais de 2000 anos Satanás tenta fechar as portas da igreja, mas a igreja permanece de portas abertas, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó foi o Deus que abençoou a minha e a tua vida, e a bênção chegou até mim e transmitiu-se para ti, e daqui se distribuiu, porque eu te chamei, eu te abençoei e te multiplicarei, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Será que você pode se pôr de pé? Eu vou cantar essa história para você saber o que aconteceu de fato, para que a bênção chegasse até você no dia de hoje, para que hoje você dissesse: essa bênção é para mim, e Jesus dissesse: não, ela é para o teu irmão. Eu já recebi e transmiti, eu peguei e passei, eu recebi e multipliquei. Eu era uma pedra, eu era uma caverna, mas Deus quebrou a pedra, Deus escavou a caverna e tirou joias preciosas de lá de dentro, que somos nós que estamos aqui nesta noite. Essa história começa assim, ó. Abraão, sabe? Deus aparece para ele e tem uma conversa com ele. Bem assim, pastor Paulo. No dia que venceu a sair, seguindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar.
irmão, junto comigo. Eu sou a continuidade da bênção que Deus me deu para as próximas gerações. Deus te abençoe. Vá para a tua casa sabendo que você é diferente, porque quem te fez a promessa não morre, não descansa. Quem te fez a promessa não morre. Quem te fez a promessa é fiel para cumprir. E vai acontecer. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. E quem vai falar? Quarta-feira, volta à escola bíblica. Tem gente aqui que não vai pregar. A bênção é pregar. Na escola bíblica, sai o dicionário, pastora não, eu não sou pastora não. Bom, muito obrigado por vocês juntos, também, Deus abençoe os caminhos de vocês. Muito obrigado a Deus. Bom, coloca a tua coisa assim. O Senhor te abençoe de paz. O Senhor passa a seu rosto. Tenha misericórdia. O Senhor subtrai o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor Jesus te acompanhe. Se quiser tomar café com o Senhor, pode vir.